Graça e paz, Deus esteja abençoando a tua vida, te dando um dia, uma noite, uma manhã, uma tarde maravilhosa, tá bom? É a minha oração a Deus por você. Eu quero ler um texto da Palavra de Deus, que está lá em Lucas 18, do 9 ao 14. Diz assim: E disse também esta parábola a uns que confiavam em si mesmos, crendo que eram justos, e desprezavam os outros. Jesus contando, 2 homens subiram ao templo para orar, um fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava consigo desta maneira: Fariseu, ó Deus, graças te dou, porque não sou como os demais homens, roubadores, injustos, adúlteros, nem ainda como este publicano. Jejuo 2 vezes na semana, dou os dízimos de tudo quanto possuo. O publicano, porém, estando em pé, de longe, nem ainda queria levantar os olhos ao céu, mas batia no peito, dizendo: Ó Deus, tem misericórdia de mim, pecador. Digo-vos que este desceu justificado para a sua casa, e não aquele. Porque qualquer que a si mesmo se exalta, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilha, será exaltado. Uma grande lição aí que Jesus nos dá. Eu aprendo aí algumas coisas, ou muitas coisas, tá? Que estão intrínsecas nessa parábola de Jesus. Jesus, né, ele conta essa parábola aos vaidosos espirituais, né? Aqueles que se julgavam e que se julgam, né, melhores do que os outros, porque eu faço isso, eu faço aquilo, eu jejuo, eu oro 3 vezes, 5, 100 vezes por dia, eu acordo de noite para orar e tal. Então, Jesus conta para esses que se julgam melhores do que os outros. Tá? Eles mesmos se autovalorizam, né, diante de Deus. E a gente aprende, né? A gente aprende que nem sempre o fazer muita coisa, o realizar muita coisa, é movido, é impulsionado pelo ser, pelo amor, pela vontade de ser adorador a Deus, pelo reconhecimento que nós realmente nada somos diante de Deus. Quando o fazer, né, o realizar coisas, é provocado pelo ser, pelo adorador, pela alma, né, ele não suscita, né, não faz nascer a vaidade espiritual. Tá? Aquele que se julga melhor do que os outros nada mais é do que um vaidoso espiritual. Vaidoso, aquele que se julga melhor. Eu não sou como esses aí. Eu faço isso, faço aquilo, faço isso e faço aquilo. Tá? Para Deus tem valor aquele que é o verdadeiro adorador. Aquele que se aproxima de Deus reconhecendo que, por mais que ele tenha feito alguma coisa, ele nada fez.
A Bíblia diz que somos servos inúteis, por mais que façamos. Somos servos inúteis. Por mais que você faça, por mais que você realize e pense, não, eu estou com o meu compromisso, com a minha etapa cumprida. Não está não. Está não. Está não. Jesus fala que nós somos servos inúteis, por mais que façamos. Porque nós fazemos apenas o que devíamos fazer. Apenas o que devíamos fazer. O fariseu da parábola fazia muito, né? Realizava muitas coisas, mas para a sua vaidade. A sua alma, né, não estava ali no que ele fazia. Ele não fazia por amor, não fazia por dedicação, por adoração a Deus. Ele fazia porque era um profissional, né, da fé. Ele fazia porque achava que ser servo de Deus é fazer. Não. Ser servo de Deus é ser, é adorar, é ser verdadeiro. Deus procura os verdadeiros adoradores. Verdadeiros adoradores, que são aqueles que fazem, né, que realizam, né, por amor, que servem a Deus por amor. O fariseu, né, aquele que se julgava melhor, fazia por ele mesmo. Mal comparando, né, ele era um profissional, era alguém que fazia, né, como se estivesse cumprindo ali uma obrigação, tá? É como aquele que sobe as escadas de joelho, como aquele que faz outras coisas, que promete isso, promete aquilo, cumpriu, ele acha que o cumpriu, está tudo certo, está tudo bem, entendeu? Mas não, nós somos servos de Deus. Servos de Deus. Deus não está preocupado com aquele que faz muito. Ele está preocupado com aquele que é realmente, com o verdadeiro. O fariseu, né? O fariseu vaidoso, ele se achava merecedor da graça de Deus, porque fazia muito. Né? Ele achava, eu sou merecedor. Senhor, eu não sou como esse aí, que não faz o que eu faço. Eu jejuo, eu dou o dízimo, eu não falto aos cultos. Entendeu? Então ele se achava como o merecedor, fazendo jus, né? Fazendo jus às graças de Deus. Não, Deus tem que me abençoar porque eu estou fazendo. O pensamento dele era este. O pensamento dele é que Deus não tinha outra saída a não ser abençoar ele. Não tinha outra saída a não ser estar dando a ele o que ele, entre aspas, merecia. Tá? Ele se julgava justo, né? Mais justo do que o publicano, do que os outros. Aí eu me lembro também de um texto da palavra de Deus, um texto da Bíblia, que está lá em 1 Coríntios. 1 Coríntios 13. É Paulo falando sobre o amor. Sobre o amor. Olha só o que ele fala. Ainda que eu falasse as línguas dos homens e dos anjos, e não tivesse amor, seria como metal que soa ou como o sino que tine. E ainda que tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. Ainda que distribuísse toda a minha fortuna para sustento dos pobres, e ainda que entregasse o meu corpo
para ser queimado e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Paulo está falando exatamente o que Jesus está falando lá. Exatamente. Tá? Se não for por amor, se não for pela alma, pelo ser, tá? A pessoa se torna um profissional da fé, tá? E achando que ela, por ser um profissional da fé, ela vai ser merecedora das graças de Deus, que Deus não tem outro jeito a não ser abençoá-la. Você pode fazer muito, dar muito, sacrificar muito, orar muito, socorrer, etc. Distribuir aos pobres, socorrer, mas se não for por amor, se não for por adoração a Deus, você não está fazendo nada. Nada. Porque fazer sem a motivação da alma, sem a motivação do amor, é fazer nada. É realizar nada. Está 0-0 lá, diante de Deus. O fariseu estava convencido de que era mais merecedor do que o publicano. Eu mereço. Ele não. Ele não merece, não faz nada. Ele não faz nada, eu não vejo ele fazer nada. Acontece que o publicano, o que saiu dali abençoado, o publicano, ele saiu abençoado porque ele era o verdadeiro adorador. Ele reconhecia a pequenez dele diante de Deus. Ele reconhecia a necessidade que ele tinha de Deus. O publicano não fazia, até porque não tinha oportunidade, talvez. O publicano não era do templo, o publicano não era lá não andava junto com os fariseus, talvez não tivesse nem a oportunidade de fazer, mas ele era um adorador de Deus. Ele era aquele que reconhecia em Deus, né, a sua fonte de tudo. Tá? O publicano era um adorador, né, que reconhecia a sua pequenez, a sua miserabilidade diante de Deus. Eu sou miserável diante de Deus. Eu não mereço nada, mas Deus faz porque Deus é misericordioso, Deus é bom, Deus é amor. A sua alma, quer dizer, a alma do publicano, estava na sua adoração a Deus. Eu aprendo com Jesus, né, nessa parábola, que nem eu, nem você que está aí me vendo, tá, somos mais merecedores do que ninguém. Por mais que nós façamos. Mas nós não somos mais merecedores do que ninguém da graça de Deus. Da mesma forma que Deus me ama, Ele ama você. Não sei quem é você que está aí, mas da mesma forma que Ele me ama, Ele ama você. E ama qualquer um que você vê por aí. Deus ama o pecador. Deus ama o pecador. Deus abomina o pecado, mas Ele ama o pecador. O pecador é alvo do seu amor. É alvo do seu amor. A Bíblia diz que há festa no céu, feita pelos anjos, quando um pecador se arrepende. Você quer se arrepender hoje? Você vai provocar uma festa no céu, se você se arrepender hoje e se chegar a Deus. Eu aprendo com Jesus nessa parábola, né, que nós não somos nada, tá? Somos nada. Que devemos nos aproximar de Deus reconhecendo a nossa pequenez, reconhecendo o nosso não merecimento e sabendo que Deus é misericordioso. É misericordioso.
E porque ele é misericordioso, é que ele abençoa aquele a quem ele quer abençoar. E aquele a quem ele se aproxima dele com amor e movido pela alma, movido pelo amor, movido pela adoração sincera. O verdadeiro adorador. Que Deus te abençoe rica e poderosamente. E que a minha oração é que esta mensagem tenha ficado gravada no teu coração. Que Deus te abençoe, que Deus derrame sobre você e tua família graças incontáveis. Que Deus cure as tuas enfermidades, tanto da alma quanto do corpo, para que você seja um verdadeiro adorador. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz.